Meus irmãos, o Evangelho, Mateus capítulo 6, dos versos 25 a 34, o texto sagrado, Jesus Cristo, fala sobre a ansiedade. A ansiedade é uma das dificuldades mais presentes nos seres humanos de nossos tempos. É certo que a ansiedade é tão antiga quanto a existência humana, no entanto, em nosso tempo, as complexidades e o ritmo da vida aumentam a sua influência. O assunto ansiedade é bíblico também. A Bíblia fala sobre vários assuntos, um deles é sobre a ansiedade. E a pergunta no estudo é: o que a Escritura Sagrada ensina sobre a ansiedade? Sabemos que o ensino conduz a dois conceitos, ao conceito de verdade e ao conceito de erro. O aprendiz, no ensino temos o professor e temos o aprendiz. Então, no ensino, o aprendiz escolhe um entre os dois termos contrários. Ou escolhe a verdade, ou escolhe o erro, sabendo que haverá consequências da sua escolha. Vemos isso não apenas na teologia, não apenas no estudo bíblico, mas também em outras ciências. Por exemplo, a medicina. Ela escolhe ficar com a saúde, ela escolhe confirmar a saúde e escolhe afastar a doença. Assim, toda explicação da palavra de Deus tem um duplo objetivo. Vai ensinar a verdade e vai ensinar a combater o erro. O sábio Salomão, filho de Davi, rei de Israel, Provérbios capítulo 8, verso de número 7, afirma: porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Com estas palavras, Salomão se refere à verdade divina revelada. Na primeira parte do verso 7 do capítulo 8 de Provérbios, Salomão afirma: a minha boca proclamará a verdade. Que verdade? A verdade revelada de Deus. E ele continua dizendo que impugna o erro contrário à verdade. Salomão vai lançar a ideia do erro para longe. Ele vai dizer: erro não me interessa. Ele vai dizer: os meus lábios abominam a impiedade. Na história da igreja, a verdadeira religião é a cristã. E essa verdadeira religião também é chamada de piedade. Os seguidores da piedade são os seguidores da verdadeira religião, aquela que apresenta o Cristo e aquela que é derivada da palavra de Deus, a religião cristã. Então, quem é impiedoso? Impiedoso é aquele que não tem piedade. E aquele que não tem piedade não segue a piedade, um outro nome para a verdadeira religião. Então, podemos aqui dizer que a mensagem da palavra de Deus visa ensinar a verdade, visa caminhar pela verdadeira religião, e a mensagem da palavra de Deus visa evitar, afastar, ficar longe do erro. Aqui a observação comum dos fatos demonstra que é possível, ou é bem difícil, que uma pessoa que é tomada pelo erro mude de opinião. Às vezes você tem algum parente, às vezes dentro da sua própria casa, há alguém que é obstinado, alguém que vive errado, alguém que não aceita correção. De fato, a observação demonstra que é difícil que uma pessoa tomada pelo erro mude de opinião. Só que nós cristãos sempre temos esperança, porque nós cremos que não é de todo impossível que qualquer pessoa possa evitar o erro se lhe for apresentada a verdade da palavra de Deus. A verdade de Deus tem esse poder transformador, mudador. É uma palavra que gera nova vida, gera esperança, gera alegria. É uma palavra que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Então, não nos esqueçamos disso. Nós cristãos cremos que não é de todo impossível que qualquer pessoa possa evitar o erro se lhe for apresentada a verdade. Apresente a verdade de Deus sobre todos os assuntos.
inclusive sobre a ansiedade. Volto à minha pergunta. O que a Escritura ensina sobre a ansiedade? No ensino, conforme vimos, a verdade e a erro. Então fica a minha pergunta: qual é a verdade bíblica acerca da ansiedade? Antes de responder, é importante que nós definamos qual é a definição de ansiedade, o que é ansiedade. Também é importante citarmos alguns tipos de ansiedade. Vamos então para a definição. Ansiedade é um sentimento de apreensão. Geralmente envolve mal-estar, preocupação e medo. Então, a ansiedade é um sentimento de apreensão, que é acompanhado por um intenso despertar físico. Como que a ansiedade pode surgir? A ansiedade surge em relação a um perigo que é específico, identificável, ou como resposta a um perigo imaginável. Então, a pessoa que é ansiosa, às vezes o perigo está ali, muito claro, é algo real. E às vezes a pessoa fica ansiosa pela sua própria imaginação. Ela imagina algo que não é real, algo que está dentro da mente dela, e aí ela vai ficar ansiosa por causa disso. Por exemplo, alguém que teme que algo terrível vai acontecer. Mas você pergunta o que é, e a pessoa não sabe. É algo fantasioso, é algo da mente dela, mas aquilo no coração dela gera um despertar físico muito imenso, gera uma carga emocional muito grande. Então isso é ansiedade, um sentimento de apreensão muito forte que gera um despertamento físico muito intenso. Uma outra questão: quais são os tipos de ansiedade que temos? Provavelmente você, eu, já vivemos algum tipo dessas 4 ansiedades. Claro que é uma catalogação particular, há várias outras, mas ansiedade, 4 tipos de ansiedade. Primeiro, ansiedade aguda. Tem uma intensidade grande, mas é de pequena duração. É aquela ansiedade que você tem, digamos, por exemplo, que o seu filho deveria ter chegado em casa do colégio, estuda à noite, é 11 horas e ele não chegou. Geralmente chega 15 para as 11, 20 para as 11. 11 horas da noite seu filho não chegou. Vem aquele sentimento forte de ansiedade, de preocupação. O filho não chegou, mas 11h15 ele chega. E a sua ansiedade, ela diminui ou até, quem sabe, termina. Então a ansiedade aguda tem uma intensidade muito grande, mas é de pouca duração. Temos também a ansiedade crônica. Ela é de menor intensidade, mas de duração persistente. Aqui já pode ser um hábito de alguém ser ansioso frequentemente, a pessoa que vive com ansiedade. É uma ansiedade ainda controlada, mas a duração dela é ampla. Pode durar dias, pode durar horas e depois encerrar. Mas esta é a chamada ansiedade crônica. Temos também a chamada ansiedade normal, que é aquela quando há uma ameaça real de um perigo. Digamos que você esteja andando na rua e aí surge um cão muito bravo. E aí você fica ansioso. Até saber o fim da história, o cão vai te alcançar, alguém vai chamar e vai prendê-lo, ele vai latir para você, mas vai correr para o outro lado da rua. É uma ansiedade normal, tem uma real ameaça de perigo e aí você vai ficar ansioso. E em quarto lugar, temos a ansiedade neurótica, que é aquela com sentimentos intensos, muito exagerados, de desespero e também de medo. Muitas vezes medo inexistente e muitas vezes um medo real. Mas o jeito que a pessoa lida com aquele medo, digamos, por exemplo, que alguém tenha medo de barata. A barata voadora está lá na parede, você está no outro canto. Você sabe que é um perigo para você porque você não gosta de barata. Mas aí você vai aumentando aquele medo, vai aumentando aquela sensação e aí pode se tornar
essa ansiedade chamada neurótica, muito desesperada. Algumas pessoas gritam, há pessoas que querem passar pela grade de uma janela, não dá para passar pela grade, mas a pessoa está tão neurótica com aquela ansiedade, ela joga um sentimento tão grande que na verdade não precisa tanto. Então nós temos esses 4 tipos de ansiedade. Ansiedade crônica, temos a ansiedade aguda, temos a ansiedade normal e temos a ansiedade neurótica. Quanto à sua intensidade, a ansiedade pode ser de 2 tipos. A primeira é a moderada, é a que é normal, porque ajuda as pessoas a evitarem situações perigosas. Por exemplo, todos nós temos o temor de pegar 180, 200, 220 no carro. Alguém pode estar me assistindo e falar, não, eu não tenho esse problema, eu pego 200 tranquilamente. Não, senhor. Ninguém pega 200 por hora numa estrada e não tem uma preocupação sadia de que a qualquer momento pode acontecer um acidente. Então é melhor não pegar essa velocidade na estrada. Isso é a ansiedade moderada, é sadia. O filho que tira nota baixa na escola e ele vai chegando ansioso em casa porque ele sabe que os pais vão repreendê-lo. Então ele tem essa ansiedade momentânea, ansiedade ali normal, porque ele sabe que está errado, sabe que os pais têm razão, fica aquela ansiedade, mas ela é moderada, tem que ser moderada. Tem também a chamada ansiedade intensa, e essa pode diminuir a atenção, concentração, a memória, a capacidade de realização, além de despertar sentimento de pânico. Então esse tipo de ansiedade, com essa intensidade maior, tomemos muito cuidado, porque às vezes precisamos agir, mas por estarmos ansiosos além da conta, não conseguimos. Por exemplo, vou voltar à ilustração do cachorro bravo. Digamos que você está ali diante de um cachorro bravo. Alguém abre um portão ao seu lado e diz, então pula aqui, corre. E você está tão ansioso, além da conta, com aquele cachorro, que você não consegue se mexer. Você não consegue se mexer. Entrou em pane. Então, qual que é a ideia? É tentar ter calma para que você consiga raciocinar e se mexer, fazer algo, ou ficar parado. Às vezes o momento é de ficar parado. Eu tenho uma questão, quando eu estou vendo filme de terror, eu sempre me irrito, e algumas pessoas me chamam a atenção por isso, eu sempre me irrito quando é para alguém ficar quieto, chegou um ladrão, chegou um perigo, e aí é para alguém ficar quieto e a pessoa grita, a pessoa mexe e cai alguma coisa, esbarra em alguma coisa, sempre vai me gerar irritação, porque é o momento de ficar quieto, tenta ficar quieto, porque senão mas às vezes a pessoa está tão ansiosa que ela vai gritar, vai esbarrar em alguma coisa, vai tropeçar, vai cair, e não é o momento disso. Claro, quando eu me irrito, não é um julgamento preconcebido, não humano, além da conta, né? É algo meu, algo próprio meu, que eu acho que tem que agir pela razão. Mas, muitas vezes nós somos tomados por situações que a ansiedade pode ser imoderada, pode ser além da conta. E aí, volta a minha pergunta inicial. O que a Escritura fala sobre ansiedade? Vamos estudar isso um pouco agora? Já vimos a definição, já vimos os tipos, classificações. Agora, uma outra pergunta importante. O que a Bíblia fala sobre ansiedade? Na Escritura Sagrada, a ideia de ansiedade é descrita através de 2 modos. Em primeiro lugar, trata-se de um sentimento de aflição ou angústia, e nesse sentido é algo negativo. Jesus, em Mateus capítulo 6, o verso de número 25, o texto que lemos, diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ansiedade, nesse texto, refere-se a uma preocupação angustiosa, desesperada, de que tudo pode acabar, e isso sem explicação nenhuma. Deus, para combater esse tipo de ansiedade, nos recorda que nossa vida é mais do que alimento. O corpo é mais do que as vestes. Na continuidade desse mesmo capítulo 6 aí de Mateus, Jesus afirma, a partir do verso 26, Jesus diz assim para os ansiosos: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que muitas aves? E ele continua: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Com essas palavras, Jesus Cristo vai recordar que os seres humanos são mais amados por Deus do que as aves. Isto não significa que nós podemos desprezar a natureza, fazer queimada, matar os animais, né, não comestíveis e assim por diante. Isso não significa isso. Quando Jesus vai nos ensinar que o animal racional, que é o ser humano, possui na ordem natural uma posição mais sublime do que os animais irracionais, isso não quer dizer que nós podemos destruir a natureza. Significa que nós, animais racionais, devemos cuidar da natureza, que é, digamos, irracional. Então nós devemos entender o nosso local diante de Deus, o nosso local diante da criação. Jesus enfatiza ainda que não podemos acrescentar cerca de 45 centímetros. Ele fala aí de um côvado. Quem pode acrescentar um côvado à sua própria vida ou à sua própria altura? 45 centímetros é aproximadamente o que vale um côvado. Então Jesus vai dizer, olha, nós não podemos acrescentar nem centímetros, nem ao nosso tempo de vida, nem à nossa altura na terra. Só Deus é que pode. Então Deus que sustenta a natureza é aquele que nos sustenta. E nós valemos muito mais para Deus do que toda a natureza. Então precisamos deixar a preocupação com o vestido do corpo para elevar a Deus, colocar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E quais são as causas dessa ansiedade angustiosa que Jesus vai condenar? São várias. Por exemplo, algumas delas aqui para os irmãos terem uma ideia. Primeiro, a ameaça de algum perigo. Às vezes você fica ansioso de uma maneira angustiosa porque tem um perigo vindo, tem uma guerra, uma doença. Alguns ficam muito tensos pela sua entrevista de emprego, procura da namorada, do namorado, e algumas outras questões assim. Então a gente fica muito atrapalhado quando há algum perigo. Também quando há algo que atrapalhe a nossa autoestima. Autoestima é aquilo que nos faz estar bem conosco mesmo e com aqueles que estão ao nosso redor. Por exemplo, às vezes você se sente incompetente para realizar alguma coisa. A sua autoestima vai lá embaixo e aí você vai ter ansiedade. É uma das causas da ansiedade, sentir algo que atrapalhe a nossa autoestima. Também a ameaça de alguma separação. Separação de amizade. O adolescente, por exemplo, muito dado às amizades, ao companheirismo, ao grupo. Se um adolescente muda,
é preciso ter muito acompanhamento, porque a ansiedade da separação é muito forte para ele. Tinha um grupo de amigos num determinado local, de repente muda, lá tem a chamada solidão existencial. Então a ansiedade pode vir para um adolescente no momento da separação de amizades. Os idosos também, muito apegados com as famílias, com os amigos, alguns vão para o céu, outros partem para locais distantes, né? Se mudam. É também uma fase onde a amizade é muito importante. Então gera ansiedade. E as pessoas que estão também com ameaças de separação. Separa e não separa, reata e separa, não vai ou vai, fica junto ou não fica. Isso vai gerando uma ansiedade na vida das pessoas que também são ameaças. As ameaças causam as ansiedades. Em segundo lugar, a ansiedade angustiosa, que Jesus condena, também é causada por conflitos, que temos a influência de duas ou mais pressões. Por exemplo, você tem lá o conflito, você se muda ou não, você vai ser mãe ou pai ou não, você muda de emprego ou não muda de emprego. Tem esse conflito. Isso vai gerando ansiedade no seu dia a dia. Isso gera insegurança. E a insegurança vai gerar a ansiedade. Em terceiro lugar, medo do fracasso, medo do futuro, da rejeição. Alguns têm medo da intimidade. Alguns têm falta de propósito na vida, que é a chamada ansiedade existencial. Então tudo isso, os medos que nós temos, também podem gerar essa ansiedade angustiosa que Jesus vai condenar no 6º capítulo de Mateus. Também é causador dessa ansiedade as necessidades insatisfeitas. Cada um de nós, cada ser humano, tem as necessidades fundamentais que têm que ser satisfeitas para você se sentir bem consigo mesmo, para você não ficar nem frustrado e nem ansioso. Por exemplo, sobrevivência. Todos nós lutamos pela sobrevivência. Você tem que ter a ideia de que a sua sobrevivência não está ameaçada, porque se essa necessidade fundamental de sobrevivência, você se sentir nela ameaçado ou sentir que ela está ameaçada, você vai ficar ansioso. Também a questão da segurança. Se a sua segurança não está boa, está indo tarde para o trabalho, o filho está voltando tarde da escola, a rua que você está não tem segurança, o asfalto que você pisa próximo a um córrego, a um rio, ele pode desabar a qualquer momento, a sua casa está rachando, você tem dificuldade, está inseguro, você vai ter também ansiedade. Também o significado de ser alguém e de ter valor. Todos nós temos essa necessidade. Você precisa sentir que você é alguém, que você é útil para si, para as pessoas, para o próprio Deus, para o mundo que está ao seu redor. Você tem algum tipo de valor, o seu ser é significativo. Quando você perde isso de vista, você entra em algumas crises que vão gerar ansiedade. É aquela ideia do ninguém gosta de mim, ninguém valoriza o meu trabalho, ninguém fala a minha linguagem, e aí nós vamos tendo a chamada ansiedade angustiosa, que Jesus vai condenar. Quando algumas destas áreas não são satisfeitas, há a ansiedade. Então eu vou recordar o meu primeiro ponto. A Bíblia fala sobre ansiedade de dois modos. O primeiro modo é a ansiedade como sentimento de aflição ou de angústia. Nele tendemos a esquecer Deus, esquecer nossas capacidades, e aí tomamos algumas atitudes, e aí vão ter algumas consequências bem complicadas para cada um de nós. Mas em segundo lugar, o Novo Testamento, ou a Bíblia, vamos dizer assim de um modo geral, também fala da ansiedade como um sentimento sadio, de preocupação. Então, às vezes, temos as preocupações sadias.
Por exemplo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o verso de número 28. O apóstolo Paulo diz: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo diz que estava preocupado com todas as igrejas. Preocupação de Paulo saudável, normal, boa, digna, que agradava a Deus. Paulo se preocupava com o bem-estar da igreja, espiritual e material. Paulo se preocupava que a igreja tivesse boa doutrinação, bons ensinamentos. Paulo se preocupava com a unidade da igreja. Paulo se preocupava com os líderes da igreja. Então Paulo vai dizer: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim. Ele fala que é peso. Pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, mas uma preocupação que traz Deus para próximo de si. Outro texto, Filipenses capítulo 2, verso 20. O apóstolo Paulo diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses. Tem uma expressão nesse texto: cuidar dos vossos interesses. Indica ansiedade, indica preocupação. Paulo aqui no contexto fala de Timóteo, que estava preocupado com a igreja dos filipenses. Então Paulo diz que Timóteo se preocupa tanto com aquela igreja e ele cuida dos interesses da igreja. Timóteo era preocupado de uma forma normal, de uma forma sadia, uma preocupação que agradava a Deus, não pecaminosa, com a igreja aos filipenses. Então, tanto 1 Coríntios 11, 28, como Filipenses capítulo 2, verso 20, nos demonstram que a ansiedade, há um tipo de ansiedade que é uma preocupação sadia, normal, boa, que faz com que nós reconheçamos com realismo as dificuldades, os problemas que temos no nosso dia a dia. Irmãos, nesse ponto é importante nós destacarmos que a Escritura demonstra que quando nós ignoramos as dificuldades e não nos preocupamos com elas de uma forma justa, boa, limitada, correta, é equivocado não ligar para as dificuldades, a subestimar, digamos assim, um adversário. O próprio Jesus ensina isso em Mateus capítulo 24, o verso de número 43. Jesus afirma: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Qualquer ladrão preocupa todo mundo. Se o ladrão, pensa comigo, já pensou se o ladrão agendasse com você um horário para arrombar, para invadir a sua casa? Com certeza, você que já é seguro, nesse horário, com certeza você colocaria ali mais segurança em casa. E olha que o ladrão vem sem agendar. Jesus fala: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele não permitiria que a casa fosse arrombada. Por quê? O pai iria saber daquele perigo e ele, de uma forma, de uma ansiedade, uma preocupação digna, normal, reflexiva, racional, ele ia lidar contra o perigo de uma maneira coerente. Então, existem preocupações normais do dia a dia que são lícitas. Por exemplo, volta à ilustração: o filho saiu, já é tarde e ele ainda não voltou. Você está preocupado com isso. Preocupação sadia, normal, cuidado com a intensidade. O salário atrasou, época de pandemia, dificuldade, salário atrasou. Ansiedade gera. Calma, vamos orar, aguardar, raciocinar e ver os meios legais para que isso não ocorra. O boleto da conta que deveria ter já ido para sua casa não foi. E aí pode gerar também ansiedade, deve gerar preocupação. Mas aí você racionalmente vai resolver a situação. A prova será difícil. Tem uma prova sábado, é muito difícil. E agora?
Ansiedade, preocupação, normal, o perigo está aí, tem que estudar, senão tira nota baixa. Mas tem que ser moderado, trazendo Deus para nós, trazendo Deus como nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas nossas tribulações. Para evitar que uma preocupação sadia se transforme em ansiedade destrutiva, a Escritura nos aconselha que toda a nossa preocupação, toda a nossa angústia, toda a nossa ansiedade, todo o nosso mal-estar devem ser entregues a Deus por meio da oração. Mateus capítulo 6, verso de número 30, Jesus chama-nos homens, aqui homens natural, homem ser humano, seres humanos, homem e mulher. Ou seja, Jesus diz seres humanos de pequena fé. Depois Jesus vai nos recordar no Mateus capítulo 6, verso de número 32, que o vosso Pai Celeste sabe daquilo que vocês necessitam. Deus sabe de todas as coisas. Depois, no verso 33, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e todas as coisas que Deus acha importante para nós serão acrescentadas em nosso viver. Irmãos, é muito importante crermos nessas palavras de Jesus. É muito importante ler este 6º capítulo de Mateus, que nos fala sobre ansiedade e a solução para esta ansiedade. Quando nós confiamos nas palavras de Cristo, certamente nós somos capacitados pelo Espírito Santo a tratar realisticamente as nossas aflições. Isso é interessante pensarmos. A agenda da solução de Deus para o nosso problema nem sempre bate, nem sempre é igual com a nossa agenda, com aquilo que nós queremos, muitas vezes imediatamente para a solução dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Às vezes Deus vai resolver um problema nosso daqui a 2 semanas. E é claro, é normal, queremos que seja resolvido agora, queremos que seja resolvido amanhã, queremos que seja resolvido daqui a 5 dias. Mas na agenda de Deus, é daqui a 1 mês, é daqui a 1 semana, é daqui a 10 dias, 20 dias ou um pouco mais. Então, o que nós precisamos fazer? Reconhecer que Deus tem influência em nossas vidas e que essa influência, no tempo correto, Deus vai aplicá-la. O apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 5, verso de número 7, vai afirmar: lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Deus ama a cada um de nós. E embasado em tudo que eu falei, que eu expliquei nesta noite, há 3 aplicações que eu quero deixar para você, povo de Deus, que me assiste nesse momento. Me edifiquei pelo estudo e agora passo aos irmãos crendo que o mesmo Espírito que falou a minha vida, fale também a vida dos amados e amadas irmãs. Algumas aplicações aí. Em primeiro lugar, se você tivesse uma balança aqui agora, que você pudesse medir a sua preocupação, essa balança ia medir para qual lado? O lado mais positivo da sua preocupação, da sua ansiedade, ou o lado mais negativo? Irmãos, há muitos males que ocorrem conosco por causa da nossa excessiva ansiedade. Há pessoas que já são muito ansiosas por natureza, mas há outras que se tornam ansiosas porque não conseguem controlar as suas preocupações. Então, diante disso, faça um teste em sua vida e analise o seu coração. Como que você age diante das dificuldades? Você consegue controlar as suas preocupações? As suas preocupações, a sua ansiedade é excessiva ou é real, própria, racional para enfrentar aquela dificuldade? Conforme vimos, preocupar-se com as dificuldades é correto. No entanto, desesperar-se, achando que o problema é maior do que tudo, achando que o problema é maior do que o próprio Deus,
aí vai ter bastante dificuldade. Não desconfie sequer da sua capacidade para resolver as questões, mas sempre se lembre que a sua suficiência está em Deus. Segunda aplicação para nós: busque em Cristo a resposta para a sua ansiedade. A resposta de Cristo pode vir por meio da fé, a resposta de Cristo pode vir por meio da oração, a resposta de Cristo pode vir também por meio da medicina, por meio dos medicamentos. Ali, através deles, você é curado também. Então, você alcança calma com tudo isso. Mas, de qualquer modo, Jesus é a razão da nossa esperança. Jesus é a razão da nossa fé. Jesus fortalece a nossa fé. Jesus equilibra a nossa ansiedade. E diante dessa certeza, eu pergunto, você tem lançado diante de Deus toda a sua ansiedade? Não é fácil se sentir ansioso. Não é fácil ter algo que faz o seu coração ficar dolorido. Algo que faça com que a sua vida vá perdendo sentido, valor. Algo que faça com que você enxergue a realidade de uma maneira bem triste. Mas, eu creio, todos nós já passamos por dificuldades sérias. Nestes momentos, o que fizemos e o que devemos continuar a fazer? Orar. Confiar que Deus tem a resposta e saber que Ele está próximo de nós. E nós devemos levar a nossa dificuldade, a nossa ansiedade para perto dEle, lançando sobre Ele a nossa ansiedade. Em terceiro e último lugar, nós devemos também ler a nossa conduta. Você lê o seu estilo, você lê a sua personalidade, você lê o seu modus operandi, o seu jeito de agir. Ler a sua vida é muito importante. Você prevê alguns sentimentos, você prevê algumas situações onde você próprio vai se levar, você próprio vai cair nelas. Quando você tem uma leitura boa de você, você entende sua tristeza, sua alegria, você pode prever o que te dá alegria, o que te dá tristeza, o que gera ansiedade, o que preocupa mais, o que preocupa menos. Você vai entender o que cria dificuldade para você dormir, você vai entender por que sente dor de cabeça em alguns momentos, vai entender outras questões físicas que você tem por causa da ansiedade. Então, você vai descobrir quem você é. Então, em terceiro lugar, eu peço para os irmãos, leia, faça uma boa leitura sua, para que assim você possa prever o seu comportamento e orar a Deus e pedir: Senhor, nessa situação eu fico mais ansioso, nessa situação eu fico mais triste, nessa situação eu fico mais depressivo. Então me ajude, por favor. Estou prevendo que está chegando essa fase. Estou prevendo pelo meu comportamento, pela situação, que eu vou ficar depressivo, eu vou ficar ansioso. E aí você, sabendo disso, tendo uma boa leitura sobre você, você ora e pede para Deus te livrar ou da situação ou do exagero seu quando a situação chegar. Deus tem cuidado de nós. Sabendo disso, caminhemos ao encontro dele para que o cuidado dele seja dispensado dentro de cada um dos nossos corações. Que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente e que Ele fale a cada um de nós hoje e eternamente. Amém.